Quero saudar os queridos irmãos da Primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca, na ocasião em que celebram 38 anos de existência como igreja nessa região tão desafiadora da cidade do Rio de Janeiro. Barra da Tijuca me traz lembranças muito preciosas. Foi nessa igreja que vivi meus primeiros 10 anos de ministério, e eu louvo a Deus pela paciência dos irmãos daquela geração, iniciando a minha jornada ministerial. Eu louvo muito a Deus pelas experiências vividas, pelo tempo em que Deus nos ensinou tantas coisas, convivendo com essa querida igreja. Quero agradecer ao pastor José Maria, meu amigo, louvar a Deus pela sua vida da sua esposa, da Janaína, da sua preciosa família, e dizer que eu me sinto honrado e privilegiado em poder dirigir a palavra à igreja nesse momento tão importante da sua história. Amados, eu quero fazer a leitura de um texto da Bíblia com você para nossa reflexão nesses próximos momentos. E o texto cuja leitura farei está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, começando no versículo 9, indo até o versículo 15. Se você deseja acompanhar a leitura desse texto, aí onde você se encontra, eu farei a leitura então. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou você pode ouvir como você desejar. 1 Coríntios capítulo 3, de 9 a 15. A palavra de Deus diz assim: porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Ponho o alicerce e outro vai construindo em cima dele. Porém, cada um precisa construir com cuidado. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. No versículo 12 diz assim: alguns usam ouro, prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce, e ainda outros usam madeira ou capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Nesta escritura, eu quero colocar em destaque a frase que aparece no versículo de número 9, no final do versículo, que diz: vocês são também o edifício de Deus. Vocês são também o edifício de Deus. Uma das características mais salientes no ministério e nos escritos do apóstolo Paulo é o seu gosto, a sua preferência pelo uso de metáforas. São figuras de linguagem que ele utiliza para ensinar verdades e princípios espirituais. A respeito da igreja, quando Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 12, ele usa a figura do corpo, a igreja como corpo, para ilustrar como se viver em unidade no meio da diversidade. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 19, ele usa a metáfora da família,
para nos ensinar a respeito do tipo de relacionamento que deve haver na igreja, que deve ser semelhante a um relacionamento familiar. Quando Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 2, nos versos 3 e 4, ele usa uma outra figura para a igreja como o exército de Deus, onde cada um de nós é um soldado. Agora, nesta escritura, cuja leitura eu fiz ainda há pouco, Paulo diz: vocês são o edifício de Deus. O edifício de Deus é esta figura que Paulo utiliza para descrever na sua compreensão a igreja do Senhor Jesus Cristo. Queridos, todos nós sabemos o que é um edifício. Nós conhecemos um edifício, nós moramos, muitos de nós, em edifícios, sejam menores, sejam maiores, sejam novos, sejam antigos, sejam simples, sejam sofisticados. Que Paulo poderia desejar nos ensinar ao dizer que a igreja é como um edifício? Precisamos lembrar aqui que nessa época há muitas ideias a respeito da igreja que não conferem com a verdade. Alguns pensam a igreja como um ajuntamento, outros estão pensando a igreja como uma organização. Existe ainda aqueles que veem a igreja como se fora um clube social. E alguns ainda pensam que a igreja é uma casa de shows, uma casa de espetáculo. Esse texto que eu li contém verdades muito importantes se nós queremos compreender, e eu acho que isso é importante na ocasião em que a igreja celebra o seu aniversário, se nós queremos compreender um pouco melhor o que é realmente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: vocês são o edifício de Deus. Há alguns fatos nessa parte aqui da Bíblia que eu gostaria de destacar nesse comentário. Em primeiro lugar, nós aprendemos que a igreja de Deus, a igreja como o edifício de Deus, ela tem um alicerce sólido. Ora, eu e você, todos nós, sabemos que a parte mais importante de uma construção não é propriamente a sua planta física, o número de quartos, não é propriamente a qualidade dos pisos, dos revestimentos, dos metais, da madeira que se utiliza. Nós estamos muito seguros de que a parte mais importante num edifício é a sua fundação, é o seu alicerce, porque dele depende a solidez, a segurança da construção. E nesse texto que li com vocês ainda há pouco, no versículo 11, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é o único fundamento da igreja e que ninguém pode colocar outro fundamento além dele, além da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A igreja não é e não pode ser construída sobre ideias humanas, sobre filosofias diversas, sobre postulados da psicologia, embora sejam eles importantes. A igreja, ela não está edificada sobre preferências pessoais ou de grupos. O fundamento da igreja não são as modas atuais, os modismos, as tendências. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. E como tal, ele é insubstituível. Está ainda muito claro em nossa mente aquele momento tão difícil que as pessoas passaram aí no Rio de Janeiro, no bairro da Muzema, em abril de 2019, quando 2 edifícios desabaram, levando a vida de 24 pessoas. É um evento triste, claro, muito triste, mas que mostra
o problema que existe quando uma construção não tem a sua fundação adequada, o seu fundamento adequado. A igreja não pode abrir mão disso. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Ele é a base da igreja. Mas esse texto de 1 Coríntios capítulo 3 nos ensina também que a igreja, como edifício de Deus, ela está no meio de um processo de construção. Aqui no versículo 10, dessa parte que eu li, Paulo escreveu: eu ponho o alicerce e outro vai construindo em cima dele, ou vai construindo sobre ele, sobre esse alicerce. Eu lancei o fundamento, ou seja, eu preguei o evangelho, apresentei Jesus, e agora vocês vão construindo sobre ele o edifício da igreja. O verbo que aparece aqui, o verbo construir, ele está num sentido de continuidade. É uma ação incompleta, uma ação que está em andamento. A igreja é assim, ela ainda não é o que virá a ser no futuro. Quando nós visitamos uma obra, uma construção, nós encontramos alguns aspectos, algumas coisas que não nos agrada muito, evidentemente. Ali nós vemos ferragens expostas, nós vemos tijolos, nós vemos entulhos que ainda precisam ser removidos. Por quê? Porque aquela obra não está pronta, ela está num processo de se fazer, está sendo construída. A mesma coisa acontece com a igreja. É preciso acabar com esse mito da igreja perfeita. Muitos colocam sobre a igreja expectativas irreais. E nós temos aprendido que a igreja não é um museu para santos, mas a igreja é um hospital para pecadores que querem ser transformados. O versículo 12 desse texto, ele tem uma informação, tem uma ideia bem interessante. Paulo diz que as pessoas vão construindo sobre esse alicerce, o alicerce da igreja, que é Jesus Cristo, e utilizam diferentes materiais. E ele menciona aqui alguns desses materiais. Ele diz, uns usam ouro, prata, pedras preciosas, mas outros usam madeira, capim ou palha. E o que Paulo está nos ensinando é que a igreja, assim como ele fala sobre diferentes materiais usados nessa construção, ele está nos ensinando que na igreja nós temos pessoas que estão vivendo em estágios diferentes de maturidade. O apóstolo João, em 1 João capítulo 2, verso 12, ele escreve para os pais, para os jovens e para os filhinhos. Ele não está falando sobre faixa etária, mas ele está falando sobre graus de crescimento, de maturidade cristã. Querido, sabe o que isso significa? Que eu e você precisamos ter mais paciência com os irmãos na igreja. Nenhum de nós é uma obra concluída, é uma obra pronta. Nós todos estamos em construção. Li algum tempo atrás, num livro do pastor Billy Graham, ele falando sobre uma experiência da esposa dele, já falecida naquela época, Dona Ruth Graham, e ele diz que ela costumava dirigir subindo as montanhas, às vezes em horário mais tarde do dia, e teve um período que havia muitas obras naquela estrada. E então um dia ela chegou em casa e ela disse a ele o seguinte: Billy, sabe o que eu mais gosto nessa estrada, nesse percurso? É quando eu vejo aquela placa que está escrita assim, fim das obras. E o Dr. Billy Graham então diz, é exatamente assim conosco. Um dia nós seremos uma obra acabada. Haverá o fim das obras, mas isso ainda não aconteceu. Nós ainda estamos no processo de construção. Um terceiro aspecto que quero mencionar nessa ideia aqui da igreja como edifício de Deus é que ela precisa seguir o projeto na sua construção. Nós sabemos que toda construção tem um projeto.
Ele pode ser muito simples, às vezes ele nem está esboçado, está na cabeça de alguém, mas ninguém começa a construir sem saber o que realmente vai fazer. Toda construção tem algum tipo de projeto. E no projeto é possível ver a obra pronta. Às vezes a gente visita ou passa diante daqueles estandes de vendas de imóveis, de apartamentos. E ali a gente pode ver então a maquete da construção. O terreno ainda está limpo, a construção nem foi iniciada, mas a gente pode ver a obra pronta, acabada. Quando se olha para o projeto, antes da concretude daquela construção, é possível ver a obra já acabada. Mas há um projeto, que é preciso olhar para o projeto, é preciso seguir as plantas. Deus projetou a igreja. Aqui o texto diz que a igreja é o edifício de Deus. Em dois sentidos. Primeiro, porque é propriedade dele, ele é o dono da igreja. Mas em segundo lugar, porque ele é o projetista, ele é o autor do projeto. A igreja é uma ideia de Deus, não é uma ideia de homens. E o projeto de Deus para a sua igreja está na Bíblia, está na palavra de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, verso 26, ele apresenta um pouquinho desse projeto de Deus. Ele diz que o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida para apresentar a igreja pura, bela, perfeita, sem mancha. Queridos, é assim que Deus já vê a igreja. É exatamente assim que Deus já vê a igreja. A igreja é projeto de Deus. Eu e você precisamos olhar para isso. Um mestre de obras, ele vai construindo e olhando o projeto, construindo e olhando o projeto. E nós vemos o projeto na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A ele nós devemos imitar. Alguns anos atrás eu estava na praia de Copacabana, vi um pequeno ajuntamento, cheguei perto para ver o que era, e havia um homem pintando uma tela. Ele tinha numa das suas mãos uma pequena fotografia, e na outra mão ele tomava os pincéis. E ele olhava para aquela fotografia e ele então dava mais pinceladas. Eu acho que é exatamente assim que nós devemos fazer. Nós olhamos para Jesus, olhamos para o projeto da igreja e nós ajustamos a nossa vida àquele projeto, porque aquele é o projeto de Deus que nós queremos realizar na nossa vida e como igreja. Por fim, irmãos queridos, esse texto nos diz que como edifício de Deus, a igreja é testada, ela é provada. No versículo 13 desse texto vai dizer isso com muita clareza. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia revelará o trabalho de cada pessoa, a qualidade do trabalho de cada pessoa. Nós podemos entender esta verdade a partir de duas percepções. Aqui, quando fala sobre fogo, somos lembrados de que fogo nas Escrituras tem a ver com prova, com teste, com avaliação. E aqui fala sobre aquela avaliação final a qual todos nós vamos nos submeter no dia em que estivermos na presença de Deus. Mas eu entendo que esse texto fala também a respeito de avaliação que acontece ao longo da nossa jornada. São testes, provas, desafios e às vezes perseguições. Isso acontece com a igreja. A igreja enfrenta inimigos fora e também inimigos de dentro. Às vezes surgem inimigos dentro da igreja que são piores do que inimigos que vêm de fora. O texto da palavra de Deus está dizendo que haverá esse teste, a igreja será testada. Vamos lembrar que toda obra que está em construção, que está em andamento, ela é provada, ela é exposta ao sol, à chuva, aos ventos, às tempestades.
ela precisa passar pelo teste da firmeza, da segurança, da estabilidade. Os testes que vêm sobre a igreja, as provas, têm esse propósito também, é para provar a sua firmeza, a sua lealdade ao Senhor Jesus, as suas convicções, se elas são efetivamente sólidas. O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 1, verso 7, ele diz que assim como o ouro que é provado, a nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro, também ela é provada para que ela se mostre firme. Nós sabemos que a igreja navega na contramão do mundo, e isso resulta necessariamente em dificuldades, em provações, às vezes muito difíceis. Palavra de Deus para nós. Vocês são o edifício de Deus. Nós somos o edifício de Deus. E como edifício de Deus, Jesus Cristo é o nosso fundamento. Nós estamos no meio de um processo de construção, ainda não chegamos a ser o que seremos. Mas ao mesmo tempo nós temos um projeto que precisa ser observado e seguido enquanto nós construímos a nossa vida sobre o alicerce que é Jesus. E a palavra de Deus nos lembra que a igreja é testada, ela é provada. Queridos, que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe esta amada igreja, toda a sua liderança. Que vocês prossigam como edifício de Deus, sempre construindo, sempre edificando, de acordo com o projeto do Senhor e para a glória do nosso Deus. Que Ele, portanto, nos abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. Amém.